O ambiente no Corinthians está cada vez mais instável, e desta vez o centro da polêmica atende pelo nome de Memphis Depay. O jogador que chegou ao clube como uma grande estrela internacional virou assunto em todas as rodas de conversa da torcida depois de não aparecer no treino da última quarta-feira no CT Joaquim Grava. O detalhe que mais chama atenção nessa história é que ele simplesmente sumiu. Não avisou ninguém, não mandou mensagem, não ligou, não deu satisfação alguma. Nada. Um silêncio absoluto que acendeu o sinal de alerta dentro do clube e provocou um desconforto generalizado. A diretoria, claro, já esperava uma explicação do jogador para essa ausência repentina, na esperança de que tudo não passe de um mal-entendido ou um problema pessoal. Mas enquanto isso, as especulações tomam conta do noticiário esportivo e o clima vai ficando cada vez mais tenso nos bastidores alvinegros. É importante destacar que o treino aconteceu normalmente. Teve atividade no campo, teve preparação para o próximo compromisso e teve presença de todos os jogadores esperados, menos Memphis. E é aí que começa o burburinho, porque logo surgiram vozes nas redes sociais questionando se realmente houve treino, insinuando que a notícia sobre o sumiço do holandês poderia ser exagerada. Mas não! Houve sim atividade no CT e o único que não apareceu foi justamente ele. O clube já está acostumado com pressão, mas essa ausência sem explicação gerou um ruído novo dentro do elenco e da diretoria, ainda mais porque absolutamente ninguém sabia o motivo da falta. Nem os companheiros, nem o técnico, nem o staff do clube. Um verdadeiro enigma. E quando a gente fala de Memphis Depay no Corinthians, não dá para ignorar o histórico recente. A relação entre o jogador e o clube já vinha estremecida há algum tempo. Desde aquele episódio em que ele foi às redes sociais e soltou o verbo falando sobre problemas internos e criticando de forma velada decisões da comissão técnica, o clima deixou de ser dos melhores. Aquela manifestação acabou tendo um peso direto na demissão do treinador Ramon Dias e também de seu auxiliar Emiliano. Na época, muitos jogadores ficaram do lado da antiga comissão e Memphis passou a ser visto por parte do elenco como alguém que rachou o ambiente. O goleiro Hugo Souza, por exemplo, chegou a dar entrevista afirmando que não concordava com tudo o que foi dito por Depay naquele momento. A partir dali, a convivência ficou mais tensa. Mesmo que ele tenha voltado a treinar e mantido uma postura aparentemente profissional, o vestiário já não era mais o mesmo. Agora, com essa ausência repentina, tudo volta à tona. E surgem várias teorias. Há quem diga que Memphis está forçando uma saída que se cansou do ambiente e quer deixar o clube. Outros acreditam que pode ter acontecido algum problema pessoal, uma situação séria que o impediu de comparecer e que em breve tudo será esclarecido. Por enquanto, o que existe é silêncio, mas o histórico e os bastidores complicam a situação porque a relação dele com a diretoria atual também está longe de ser boa. Desde a saída do grupo anterior que comandava o Corinthians, o jogador nunca mais teve o mesmo conforto dentro do clube. As pessoas com quem ele tinha mais afinidade, com quem mantinha contato fora de campo, já não estão mais lá. E isso acabou criando uma espécie de isolamento. Ele é próximo da antiga diretoria e, segundo relatos que circulam dentro do CT, pode estar recebendo influências que reforçam uma visão negativa da nova gestão. Essa tensão se agravou ainda mais depois que veio à tona a informação de que o Corinthians tinha atrasado pagamentos relacionados ao staff do jogador, mais precisamente aos seguranças particulares que o acompanham. A notícia de que o clube devia pouco mais de R$300 mil gerou revolta por parte do jogador e reforçou uma desconfiança antiga de que informações sobre ele estão sendo vazadas propositalmente para queimá-lo com a torcida. Na cabeça de Memphis, essa seria uma forma da diretoria desgastar sua imagem e colocá-lo contra a fiel. Para ele, essa história dos seguranças foi a gota d'água e, de fato, o clube quitou a dívida no fim do mês passado. Mas o estrago na relação já estava feito. O contrato de Memphis com o Corinthians é outro ponto sensível. Trata-se de um dos acordos mais caros e complexos já assinados pelo clube. O jogador tem um salário mensal de cerca de R$6 milhões, além de luvas semestrais de mais de 5 milhões e outros benefícios que incluem carro, hotel, cozinheira e segurança pessoal. É um pacote milionário pesado e que vinha sendo motivo de críticas internas há algum tempo.
Alguns conselheiros afirmam que a atual diretoria herdou esse contrato e agora se vê presa a cláusulas difíceis de reverter. Outros batem na tecla de que o Corinthians aceitou tudo o que o jogador exigiu para trazê-lo sem negociar de fato. E o resultado é um vínculo extremamente oneroso que pesa nas contas e na imagem do clube. Por isso, há quem diga nos bastidores que, embora o Corinthians oficialmente não esteja oferecendo Memphis no mercado, também não faz tanta questão de segurá-lo. Se ele decidir sair, a rescisão será facilitada. A verdade é que manter um jogador com esse nível de salário em um momento em que o clube tenta reorganizar as finanças é uma tarefa quase impossível. Ninguém no mercado sul-americano tem condições de bancar um contrato desses, e mesmo no futebol europeu, fora do primeiro escalão, são poucos os clubes dispostos a arcar com cifras tão altas para um jogador que, apesar do talento, vem de temporadas irregulares. Enquanto tudo isso acontece, o Corinthians segue tentando manter o foco no Campeonato Brasileiro. Mas como manter o foco com uma bomba dessas prestes a explodir? A ausência de Memphis foi só mais um capítulo de uma novela que parece estar longe do fim. A diretoria aguarda uma explicação e, caso ela não venha, ou venha acompanhada de um pedido de rescisão, tudo pode mudar da noite para o dia. O clube não esconde que está disposto a conversar, até porque entende que em certos momentos segurar um jogador insatisfeito pode ser pior do que liberar. Ainda mais quando essa insatisfação tem reflexo direto no ambiente do grupo e nas finanças da instituição. Vale lembrar que mesmo com todo esse cenário, Memphis sempre manteve uma postura aparentemente profissional até o episódio do sumiço. Treinava normalmente, participava das atividades, não se envolvia em polêmicas públicas, embora os bastidores indicassem uma certa frustração crescente. A gota d'água parece ter sido mesmo o desgaste com a nova diretoria e a sensação de que há uma campanha interna para desmoralizá-lo. E claro, os atrasos nos pagamentos aos membros do seu staff só colocaram mais lenha nessa fogueira. Agora todos esperam pela reapresentação do jogador. A quinta-feira pode ser um dia decisivo. Se Memphis aparecer e der uma justificativa convincente, a tendência é que o clube tente seguir em frente, ainda que o clima continue pesado. Mas se a ausência se repetir ou se vier acompanhada de declarações explosivas, o Corinthians pode se ver diante de um divórcio inevitável. Até porque, convenhamos, não dá para manter um vínculo milionário com um jogador que está de costas para a gestão em pé de guerra, com o ambiente interno e em rota de colisão com a torcida. Por outro lado, dentro do próprio clube, há vozes que sugerem cautela. Mesmo diante do silêncio, mesmo com todos os indícios de insatisfação, algumas lideranças defendem que é preciso ouvir Memphis antes de tomar qualquer decisão precipitada. Afinal, há sempre a chance de um imprevisto, um problema familiar, uma situação pessoal que o tenha impedido de se comunicar a tempo. Não seria a primeira vez que algo assim acontece no futebol. Mas nesse caso específico, a tensão já estava acumulada fazia tempo. A ausência apenas acendeu um pavio que já estava bem perto do fim. O fato é que a relação entre Memphis e o Corinthians virou um campo minado. De um lado, um jogador que chegou com pompa contrato astronômico e promessa de ser protagonista. Do outro, uma diretoria que não participou diretamente da negociação, mas agora tem que lidar com o peso das decisões da gestão anterior. Entre os dois, uma torcida que cobra resultados exige comprometimento e quer ver em campo mais entrega e menos novela. O cenário é complexo e cheio de nuances, e tudo pode mudar dependendo do que acontecer nas próximas horas. E por trás de tudo isso, uma pergunta ecoa entre os muros do Parque São Jorge. Vale a pena manter Memphis a qualquer custo? O investimento feito até aqui já foi gigantesco e a expectativa era de retorno imediato, seja dentro de campo ou no fortalecimento da imagem internacional do clube. Mas o que se viu até agora foi uma sucessão de ruídos, vaidades, atrasos e um desempenho que ainda não justificou tamanha aposta. O holandês, é verdade, tem talento de sobra. Mas talento sozinho não resolve quando o clima desanda e o desgaste toma conta das relações. Enquanto isso, a diretoria tenta manter a postura de prudência. Publicamente, nenhuma declaração mais dura, nenhum movimento brusco. Mas nos bastidores a paciência tem limites.
E eles estão sendo testados. Ninguém quer um novo escândalo, uma ruptura traumática, uma batalha jurídica. Mas se Memphis deixar claro que não quer mais ficar o clube, já deu sinais de que não vai se esforçar muito para segurá-lo. A economia que viria com o fim do contrato é vista por muitos como uma chance de reequilibrar as finanças e retomar o caminho com mais estabilidade. A dúvida sobre o que realmente está por trás do sumiço de Memphis Depay persiste como um ruído constante dentro e fora do CT Joaquim Grava. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica manter a narrativa de que tudo não passou de um mal-entendido ou de um problema pessoal isolado. A ausência no treino foi como um estopim, mas os sinais de desgaste entre o jogador e o clube já vinham se acumulando há semanas. O estalo só expôs uma relação que vinha se desfazendo lentamente, cercada de desconfiança, ruídos e uma percepção crescente de que o jogador não se sente mais parte do projeto corintiano. A realidade no fundo é essa, Memphis parece não estar mais conectado com o clube. E o clube, por sua vez, começa a aceitar que talvez não exista mais caminho de volta. O grande problema é que Memphis não é qualquer jogador. É um nome pesado com bagagem internacional, ex-Manchester United, ex-Barcelona, referência na seleção holandesa. A sua chegada ao Corinthians foi tratada como um divisor de águas, quase uma revolução simbólica no mercado sul-americano. O marketing vendeu essa narrativa com força, a camisa 10 do time mais popular de São Paulo. Agora tinha um europeu consagrado que prometia elevar o patamar técnico e atrair a atenção global. Só que o futebol não se sustenta apenas com vídeos promocionais e frases de efeito. Precisa de entrega de sintonia de ambiente, e todos esses elementos se esfarelaram aos poucos desde a sua chegada. Logo nos primeiros meses, já se percebia uma certa distância entre Memphis e o elenco. Enquanto a maioria dos jogadores se entrosava rapidamente, criando vínculos dentro e fora de campo, o holandês mantinha uma postura mais reservada, distante. Nunca foi de se misturar nos bastidores, evitava rodas de resenha e passava boa parte do tempo concentrado com seu staff pessoal. Essa escolha de manter um círculo fechado foi respeitada no início, até porque jogadores estrangeiros costumam demorar a se adaptar. Mas com o tempo virou um ponto de incômodo. A impressão é de que ele vivia numa bolha, desconectado do vestiário e, em certa medida, da própria realidade do clube. Os resultados em campo também não ajudaram. Apesar de algumas atuações pontuais de alto nível, gols bonitos, passes refinados, lampejos da classe, que o consagrou na Europa, Memphis nunca conseguiu de fato assumir o protagonismo que se esperava. Em várias partidas decisivas passou em branco. Em outras, parecia desconectado do jogo como se estivesse fisicamente presente, mas mentalmente distante. A torcida apaixonada, mas exigente, começou a perder a paciência. E quando o futebol não corresponde a qualquer detalhe, extracampo vira combustível para críticas. Foi exatamente isso que aconteceu. A postura nas redes sociais, por exemplo, começou a ser vista com desconfiança. Em vez de focar no clube Memphis, fazia postagens filosóficas, trechos de músicas, frases enigmáticas, fotos em locais de luxo. Tudo isso enquanto o Corinthians amargava derrotas e enfrentava pressão por resultados. Muita gente passou a questionar se ele realmente entendia o peso da camisa que estava vestindo. E aí veio o episódio das declarações explosivas após um empate sem graça em casa. O camisa 10, visivelmente incomodado, falou em falta de identidade, criticou a abordagem tática da equipe e sugeriu de maneira nada sutil que havia problemas internos sérios. Foi a primeira vez que a máscara da diplomacia caiu. A partir dali, o relacionamento interno sofreu uma fratura. A queda de Ramon Dias e Emiliano foi para muitos uma consequência direta daquele episódio. A diretoria nega, diz que a decisão foi tomada por critérios técnicos, mas nos bastidores a leitura foi outra. A influência de Memphis naquele momento foi vista como decisiva, o que gerou incômodo em parte do elenco. Alguns jogadores mais experientes, inclusive, teriam manifestado descontentamento com a forma como tudo foi conduzido. A ideia de que o clube estava se moldando aos desejos de um único atleta passou a circular com força entre funcionários e conselheiros.
A diretoria atual, que já não tinha participado da contratação, passou a ver o jogador com cautela, e essa desconfiança cresceu com o passar dos meses. Depois disso, o clima nunca mais voltou ao normal. Memphis passou a ser tratado como um ativo caro e delicado. Qualquer movimentação ao redor dele era motivo de cuidado. A comunicação com seu staff passou a ser feita de forma mais protocolar, sempre por meio de intermediários. E tudo era motivo de tensão. Quando veio à tona a notícia do atraso no pagamento aos seus seguranças pessoais, a relação estourou de vez. A sensação dentro do CT é de que aquela informação foi plantada, não pela imprensa, mas por dentro do próprio clube. Memphis não engoliu. Para ele foi um movimento calculado para jogar a torcida contra ele e minar sua permanência. A atual diretoria, por sua vez, nega qualquer ação nesse sentido. Mas a verdade é que o relacionamento institucional com o jogador nunca foi fluido. Desde o início da gestão, os contatos com o entorno do camisa 10 eram frios, distantes, quase sempre atravessados por advogados e representantes. Não havia mais clima. E foi nesse contexto que veio o desaparecimento do treino. Um gesto que, para quem acompanha de perto, não foi tão surpreendente assim. Era como se tudo estivesse caminhando para isso. Como se o sumiço fosse, de certa forma, um grito silencioso de quem já não enxerga mais sentido em continuar. E agora o clube se vê diante de um dilema. Por mais que a presença de Memphis pese no orçamento, por mais que o ambiente esteja deteriorado, ainda é difícil justificar para a torcida e até para o mercado a rescisão de contrato com um jogador desse calibre sem conseguir retorno técnico ou financeiro. Uma saída amigável poderia poupar todos de um desgaste maior, mas também significaria assumir publicamente que o projeto falhou. E isso, para uma diretoria que tenta se firmar, não é uma decisão simples. Ao mesmo tempo, manter Memphis insatisfeito e desconectado também é arriscado. O vestiário já sente os efeitos. Alguns líderes do elenco evitam falar sobre o assunto publicamente, mas internamente o comentário é um só: está na hora de virar a página. A presença de um jogador tão caro e ao mesmo tempo tão distante do grupo cria uma espécie de sombra dentro do clube. Todo mundo sabe que ele ganha muito mais do que os demais que têm regalias que poucos entendem e que sua postura recente beira o desinteresse. Esse desequilíbrio afeta o coletivo. E o Corinthians, mais do que nunca, precisa de união, entrega e foco. O momento esportivo não permite distrações. A campanha no Campeonato Brasileiro é instável, a pressão da torcida é constante e a diretoria tenta reconstruir a imagem do clube após um período de turbulência. Nesse contexto, uma crise com a principal contratação da temporada é tudo o que o Corinthians menos precisa. Mas ignorar o problema também não é uma opção. O silêncio de Memphis pode ser interpretado como desrespeito e cada dia sem explicação aumenta o desgaste com a Fiel, que já começa a pedir uma posição mais firme por parte da diretoria. Enquanto isso, empresários, agentes e intermediários do mercado começam a sondar possíveis interessados. Clubes da Arábia Saudita, dos Estados Unidos e até da Turquia surgem como opções. Mas nenhum deles até o momento apresentou uma proposta oficial. O problema é que o contrato de Memphis é pesado, cheio de cláusulas e bônus, e romper esse acordo não será simples nem barato. Mesmo uma saída negociada exigirá habilidade, paciência e disposição para ceder. E é justamente aí que mora o desafio. O clube quer se livrar do peso, mas sem sair desmoralizado. O jogador quer liberdade, mas sem abrir mão de tudo o que foi prometido. As próximas horas serão decisivas. A diretoria já aguarda Memphis para uma reunião definitiva. Ele será ouvido. Poderá explicar os motivos da ausência, apresentar seu ponto de vista, colocar as cartas na mesa. E dependendo do tom dessa conversa, o futuro será traçado. Se houver espaço para reconciliação, ela terá que vir acompanhada de mudanças claras, mais compromisso, mais presença, mais envolvimento com o grupo. Caso contrário, o adeus será inevitável. E aí o Corinthians terá que lidar com as consequências esportivas, financeiras e políticas de um projeto ambicioso que se perdeu antes de começar a dar frutos. O que se desenha é o fim de uma história que lá atrás parecia promissora. Memphis Depay chegou ao Brasil cercado de expectativa.
Era o símbolo de uma nova fase, mas o futebol, assim como a vida, é cheio de nuances. E às vezes, por mais talento que exista, simplesmente não há encaixe. Talvez tenha sido esse o caso. O tempo dirá. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Corre nos bastidores do futebol brasileiro um burburinho que pode abalar as estruturas do Beira-Rio. Alan Patrick, o camisa 10 e cérebro do Internacional, estaria sendo sondado pelo Corinthians e poderia estar de malas prontas para trocar Porto. Alegre por São Paulo, a possível transferência, ainda não confirmada oficialmente por nenhuma das partes, já começou a circular como um sussurro incômodo entre os torcedores colorados, que enxergam no meia um símbolo da atual fase técnica da equipe. Fontes ligadas ao Parque São Jorge indicam que o Timão estaria disposto a fazer uma proposta tentadora para tirar Alan Patrick do Inter, apostando na influência de um projeto esportivo ambicioso e na promessa de protagonismo absoluto dentro de um elenco em reconstrução. O Corinthians, que ainda busca um meia de referência para a temporada, vê no camisa 10 colorado o nome ideal para comandar as ações ofensivas da equipe. Do lado do Inter, o possível interesse corintiano gerou desconforto nos bastidores. Embora o clube gaúcho conte com Alan Patrick como peça fundamental do elenco, a pressão financeira e o assédio de clubes de maior poder aquisitivo podem acabar pesando na balança. A direção colorada não se pronuncia oficialmente sobre qualquer tipo de negociação, mas já se especula que o atleta teria manifestado interesse em ouvir a proposta paulista, o que foi interpretado por alguns setores da torcida como um gesto de traição. Alan Patrick, que vive uma das melhores fases da carreira, tem sido destaque constante do Inter desde seu retorno, acumulando gols, assistências e liderança dentro e fora de campo. Sua saída, se confirmada, não seria apenas uma perda técnica, seria um golpe emocional num momento crucial da temporada. Resta saber se o rumor se confirma ou se tudo não passa de mais uma movimentação de bastidores típica da janela. De transferências, enquanto isso, o torcedor colorado segura a respiração, o corintiano se anima e o futebol brasileiro, mais uma vez, vira palco de uma possível novela que mistura ambição, estratégia e talvez um toque de traição. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!